Olá, hoje nós vamos discutir aqui alguns aspectos relacionados à varíola dos macacos ou monkeypox, mais ligados ao diagnóstico, prevenção e cuidados. A varíola foi declarada erradicada no mundo em 1980. O vírus da monkeypox, ou varíola dos macacos, foi assim nomeado após ter sido primariamente descoberto em macacos de laboratório em 1958. É uma doença endêmica na África, de transmissão entre humanos, e as lesões se assemelham às da varíola. Os casos fora da África têm crescido muito. O primeiro caso suspeito foi relatado no Reino Unido no dia 7 de maio de 2022. Mas 3 semanas depois, no dia 2 de junho de 22, já eram 780 casos no mundo. No Brasil, o primeiro caso foi descrito dia 8 de junho, aqui no estado de São Paulo, vindo da Espanha. Em 23/7/22, já foi decretada uma emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS. Dia 9 de agosto de 22, no Brasil, já se somavam 2.415 casos em 21 estados, sendo o estado de São Paulo o de grande concentração de casos. A apresentação da epidemia clássica, ela mudou nessa nova forma distribuída no mundo. Classicamente, as lesões elas aconteciam principalmente na cabeça, nas mãos e nos pés, e começava de forma centrípeta, primeiro na cabeça, descia para o tronco e depois para os membros, mais ou menos 2 dias depois do início dos sintomas, que eram febre, cansaço, dor de cabeça, dor no corpo. E como era uma doença muito disseminada, também os gânglios, que começavam a aparecer 2 dias depois, eram também em todas as cadeias cervical, axilar, inguinal, em 90% dos casos. Depois dessas formas iniciais de vesícula, elas se transformavam em pústulas e depois em crostas que duravam aí 2 a 3 semanas. A letalidade variava de 1 a 10% e as complicações maiores eram em crianças imunodeprimidos. O período de incubação médio de 7 a 14 dias. Na transmissão da doença clássica ou da doença africana, ela começava com uma replicação primária no trato respiratório ou por meio da lesão de pele menor, a doença se disseminava e a partir daí ocorria a transmissão. Nessa nova forma da doença, nessa transmissão atual, a replicação primária parece um rush genital, que a partir daí já pode haver transmissão, e depois a doença se disseminava no corpo, aparecendo então as lesões de pele secundárias e também a partir daí ocorre a transmissão. O período de incubação varia de 1 a 2 semanas e a transmissão é feita pelo contato das lesões, fluidos corporais, material contaminado e gotículas respiratórias. Os sintomas podem durar de 2 a 4 semanas e vão de febre, cefaleia, dor muscular, dor nas costas, astenia, gânglios palpáveis até o rush de pele e as lesões características. A comprovação diagnóstica é obtida através de um suave da ferida, que é recolhido num tubo estéril e seco, e a ferida deve escolher uma lesão ativa e de 2 sítios diferentes. Se for uma vesícula, pode ser feita punção por agulha fina e coletado o material, e se for uma úlcera, o raspado do fundo da lesão. Num estudo europeu muito recente,
que avaliou 528 casos em 5 continentes, 16 países, mostra essa característica de diferença da localização das lesões. 73% das lesões estavam na região anogenital, 55% em tronco e membros e só 25% em face, que era a localização mais prevalente lá nos casos africanos. Do ponto de vista de sintomas, a gente vê que 95% com lesões de pele, um pouco menos febre, gânglios palpáveis, faringite, cefaleia, letargia, dor muscular, desordens do humor e proctite. A transmissão, principalmente com contato sexual, a maior parte dos casos em homens que fazem sexo com homens, e nessa casuística, 39% dos casos tinham HIV. Então, a gente vê as características da lesão aqui, perianal, lesões em boca e lesões periorais aqui. Os 181 casos descritos na Espanha, nós já podemos ver o período de incubação um pouco mais curto, de 7 dias, já sintomas sistêmicos em 88% dos pacientes, geralmente uma síndrome gripal frequente, com febre, cefaleia. As lesões de pele geralmente aparecem 1 a 3 dias após a febre, que costuma vir em até 5 dias. Dor de garganta também já menos frequente, 36%. As lesões de pele que se apresentam com maior intensidade são as pústulas, 90%, vesículas e pápulas. As lesões não são tão disseminadas como a gente viu naqueles casos africanos. A maioria dos casos apresentam de 3 a 20 lesões. Já os gânglios ocorrem em 85% dos casos, alguns mais prevalente na região inguinal. Do ponto de vista de complicações, a proctite é a mais frequente em 25% dos casos, seguida de tonsilite em 10%. A gente consegue ver aqui as lesões perianais, aqui, lesões na língua, nos lábios. Formação da crosta seca começa após 10 dias, em média 7 a 12,5%, e 6% dos casos necessitou internação, a maior parte das vezes para analgesia. Nessa epidemia atual, a principal causa de internação são as proctites, em razão de serem extremamente dolorosas e necessitarem uma analgesia mais potente. Aqui nós vemos também lesões oral e perioral aqui, que pode levar a dificuldade de alimentação e de hidratação. A encefalite é considerada a complicação mais grave e ela ocorre em crianças, por isso, grupos de risco, crianças menores de 8 anos, gestantes e imunodeprimidos. Aqui a gente vê uma pústula bem típica, com essa umbilicação central aqui, isso é uma característica bem marcante dessa lesão cutânea. Com relação ao manejo clínico e prevenção, nós destacamos aqui alguns itens. Primeiro, se suspeitar, isolar e buscar o diagnóstico. Se confirmar, isolar por 14 a 28 dias até a completa reepitelização das lesões. Manter sempre as lesões limpas e hidratadas, evitar coçar e cobrir as lesões se for ter contato com alguém. Destacamos os grupos de risco, que são as crianças menores de 8 anos, imunossuprimidos e gestantes. Do ponto de vista de cuidado com a pele, lavar com água e sabonete, a região perineal com banhos de assento, a mucosa oral com enxágue sem álcool. Nas lesões oculares, colírio lubrificante com vitamina A e eventualmente antibióticos. Para as lesões pruriginosas, usar anti-histamínicos. Para tratar a dor, analgésicos e anestésicos tópicos ou sistêmicos, por exemplo, o tramadol, e evitar as lesões tratadas com anti-inflamatório.
Atenção às complicações, né? Sepse por infecção cutânea secundária, a pneumonite viral, a encefalite na criança, o acometimento do trato gastrointestinais, podendo levar à desidratação e desnutrição, uveíte e conjuntivite e as relacionadas com as cicatrizes cutâneas. 2 antivirais foram aprovados pela FDA e EMA, que é a brincidofovir e tocovirimat. Esse a gente já lê um pouco mais sobre isso. As 2 vacinas, a CAN 2000 da Sanofi Pasteur, vírus atenuado, é aprovada pela FDA, e a Jynneos Invamove, também com vírus atenuado, menos efeitos colaterais, e eu acho que é essa que vem para o Brasil. E os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser submetidos a uma notificação imediata pelo REDCap e esse endereço aqui abaixo. Vamos então para o cuidado no atendimento do paciente. Você tem um material com todo o detalhamento da lavagem correta das mãos. Isso é muito importante. Uso de luvas sempre no contato com sangue, secreções ou mucosas e uso de óculos, máscara, avental, se risco de contato com sangue, secreções e mucosas, quem está com contato muito direto com o paciente. Para as precauções de contato, é o isolamento do paciente, o uso de equipamento dedicado e sempre higienizado, uso de avental e uso de luvas. As precauções respiratórias devem ser respeitadas, o uso de máscara cirúrgica por profissionais e cuidadores, o uso de máscara pelo paciente se ele resolver caminhar pela casa e também cobrir as lesões com roupa, manga comprida, calça comprida, se ele sair do isolamento por alguma razão. E o uso de máscara PFF2 ou N95 pelos profissionais, se aerosóis, e contato muito próximo e prolongado com o paciente. Bom, colocando os EPIs, isso é o mesmo processo que a gente usa para o COVID, reunir todo o equipamento necessário, a máscara, a avental, a luva, o óculos, o propé. Coloque o avental, ponha a máscara, ponha a proteção ocular e, por fim, ponha as luvas. Atenção também na retirada dos EPIs. Primeiro, remova o avental junto com as luvas, com a mesma técnica usada no COVID. Depois, higienize as mãos. O outro passo é retirar o óculos ou o face shield. Higienize novamente as mãos, retire a máscara e, por fim, higienize as mãos novamente. Com relação ao isolamento domiciliar, se possível, quarto e banheiro privativos. Se não for possível, ele pode ser separado por uma cortina da outra cama, ou pelo menos manter 1 metro de distância. Lembrar que a transmissão por gotículas, se menos de 1 metro, ela é maior, e o contato próximo e prolongado também favorecem esse tipo de transmissão. Preferencialmente, o cuidador deve ser nascido antes de 1980, porque deve ter tomado a vacina contra a varíola. É só checar se ele tem essa marca no braço, porque o risco de se contaminar é menor. Ainda com relação ao isolamento familiar, o cuidador deve evitar tocar no paciente e sempre que se aproximar, deve estar com luvas e máscara. A roupa de cama e toalhas deve ser recolhida sem sacudir e colocar num balde com água, lavar com água quente, preferencialmente, com sabão e detergente. Ao administrar o remédio, deve-se evitar tocar no paciente, mas sempre com máscara e luvas. Após, retire as luvas, higienize as mãos, retire as máscaras e higienize as mãos. O isolamento só deve ser interrompido após todas as crostas da pele caírem e a pele totalmente reepitelizada. Isso deve durar uns 14 a 28 dias.
mesmo após a recuperação, a reptilização, manter o uso de preservativo durante qualquer atividade sexual por mais de 12 semanas após a recuperação. Isso é uma orientação da Organização Mundial da Saúde. O lixo deve ser colocado em um saco e jogado água sanitária no interior para molhar luvas e máscaras, lacrar e descartar. Esse saco de lixo deve ser enchido até 2/3 no máximo da sua capacidade e trocados em até 48 horas, ser contido num recipiente lavável, resistente à punctura e ruptura e com tampa e pedal, como mostra a figura. Se houver suspeita do profissional ter se contaminado, vamos mostrar 3 situações. A primeira, o profissional de saúde foi exposto, não protegido ao monkeypox. Se ele tiver assintomático, manter trabalhando, mas monitorar por 21 dias os sintomas e temperatura 2 vezes ao dia. O segundo exemplo é o profissional de saúde foi exposto de forma não protegida ao vírus, mas apresenta sintomas sem lesões cutâneas. Isolar por 7 dias, se não surgir lesões de pele, retornar e manter um monitoramento por 21 dias. E o terceiro exemplo, ele foi exposto não protegido ao monkeypox. Se houver lesão cutânea, ele deve ser isolado e considerado como suspeito, coletar a amostra para o monkeypox. E lembrar que todos os contatos, mesmo que assintomáticos, não devem doar sangue ou órgãos ou mesmo leite materno. Hoje nós vimos, então, os principais aspectos relacionados à varíola dos macacos ou monkeypox, e aqui nós sumarizamos com 3 itens importantes, lembrando que a incubação pode durar de 1 a 2 semanas, a transmissão é feita pelo contato das lesões, por fluidos corporais, por material contaminado e por gotículas respiratórias. Que os sintomas podem durar de 2 a 4 semanas e vão de febre, cefaleia, dor muscular, dor nas costas, baixa energia ou cansaço fácil, gânglios palpáveis e os rushes e lesões cutâneas. E, por fim, a necessidade de precauções para contato, para gotículas e para aerossóis. É isso aí, pessoal. Tenham cuidado e até o próximo.